Bluey é um fenômeno global que por muito pouco não foi completamente diferente. Uma decisão logo no início da produção fez o Joe Brumm escolher entre seu personagem favorito e Bluey para a posição de protagonista. Você sabia que esse personagem era para ter sido Rusty? É isso mesmo. O protagonista da série Bluey era para ter sido Rusty, bem no início da produção do desenho, antes mesmo de terem roteiros escritos. A série obviamente não se chamaria Bluey, pois levaria o nome do Kelpie vermelho jogador de cricket, e o Rusty é até hoje o personagem favorito do Joe Brumm. O Joe diz que adora escrever cenas com o Rusty, porque acha ele um carinha muito divertido e adora a personalidade dele. Rusty é o personagem favorito dele porque quando ele era pequeno ele tinha um cachorrinho chamado Rusty. Mas depois ele teve também uma cadelinha chamada Bluey, que também era uma Blue Heeler. Ele trocou os dois protagonistas porque achava que seria mais atrativo para o público as cores vibrantes do cãozinho azul. E existia ainda a vantagem de existirem outros tipos de Heelers, os Red Heelers. Então era o melhor dos dois mundos, ele conseguiria fazer um protagonista azul, mas se quisesse outros vermelhos como Rusty, também seria possível. E provavelmente foi assim que surgiu a ideia da Bingo. E o que fez ele bater o martelo nessa ideia foi que ele tem 2 filhas, assim como o Bandit. Então era muito mais fácil para ele escrever histórias baseadas em sua vida com 2 filhas do que fazer o Rusty com seu irmão mais velho, o Digger, e sua irmãzinha Dusty, e o pai deles que é um soldado que está lutando numa guerra. Você sabe que horas são. Pegue seus tacos de cricket e vamos imaginar como seria a série se o protagonista fosse Rusty e não a Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Como já sabemos, o propósito principal da série da Bluey existir é mostrar que ela está crescendo e se tornando mais madura. Ou seja, a Bluey passa por uma jornada. Ela começa o desenho de uma forma mandona, egoísta e birrenta, e termina no último episódio mais madura, compreensiva e empática. O mesmo teria que acontecer com o Rusty, para termos a mesma sensação gostosa sempre que um episódio terminar, como se tivéssemos aprendido uma valiosa lição. Como sabemos pelo episódio Cricket, da 3ª temporada, o Rusty é um carinha extremamente dedicado e que gosta de treinar para se tornar melhor naquilo, como vemos as várias cenas de treinamento dele em seu jogo favorito. E outra coisa que aprendemos com esse episódio é que o Rusty é compreensivo com sua irmãzinha, a Dusty. Mas temos um vislumbre bem pequeno de que não era sempre assim. No final do episódio, ele rebate a bola de propósito na direção dela, para ela poder pegar a bola e eliminar o Rusty. Isso encerra o jogo dele contra os adultos, que são derrotados pelo Kelpie vermelho de todas as formas possíveis, porque ele só perdeu porque quis. Só que no primeiro flashback, a Dusty pergunta se ele pode jogar uma bola para ela pegar. E ele nega, porque quer bater o recorde de 50 rebatidas, então isso aqui já indica uma jornada de transformação no Rusty. No começo ele ignora a irmãzinha e não deixa ela participar. E no final ele rebate a bola de levinho para ela de propósito, só para deixar ela feliz por tê-lo eliminado. E no final do episódio, quando ele abandona o campo da brincadeira, ele dá um toquinho em sua versão adulta, entrando em campo profissional como jogador de cricket. Cara, realmente dá pra ver que o Rusty é o favorito do Joe Brumm. Esse episódio é muito emocionante e não tem nenhuma ponta solta, e é impressionante ele ser um personagem secundário assim, e ter toda essa história completa escrita sobre ele. Não é à toa que ele deveria ter sido o protagonista. Você também é fã número 1 do Rusty? Então mostre seu amor ao Kelpie vermelho mais legal do mundo com a hashtag Rusty nos comentários. Só que nem tudo é alegria e risadas na vida desse cãozinho, porque se você parar pra pensar, a família dele lida com algo bem pesado e específico, e que ainda não foi abordado com a série Bluey, justamente por não fazer parte do mundinho dela. Estou falando sobre o pai do Rusty, que é um soldado do exército australiano. E não só isso, mas ele é um soldado que está fora do país, pois foi convocado para lutar numa guerra. Não é à toa que o Rusty é tão fissurado por brincar de exército assim, como no episódio Exército, em que ele conhece seu melhor amigo, o Jack. Mais pra frente, em outro episódio chamado Helicóptero, vemos Rusty e Jack brincando de exército mais uma vez, fingindo que Jack tomou um tiro e que Bluey é a piloto de helicóptero que os resgatou, e no final da brincadeira, o helicóptero ainda é abatido e cai no chão. Ou seja, o Rusty pode ser jovem, mas ele entende bem o que acontece numa guerra, e ele tem plena noção que toda vez que ele se despede de seu pai, pode ser a última vez. Só que o Rusty que vemos em Bluey já aceitou isso e já compreende, mas na série dele poderíamos ver o processo de aceitação conforme ele for acontecendo. Como seu irmão mais velho lida com isso em comparação ao Rusty e sua irmãzinha,
de que forma a mãe dos três lida com o peso de cuidar deles, enquanto tem que manter o bom humor e dizer para eles que está tudo bem. Os Estúdios Ludus são mestres em lidar com esses assuntos pesados e com certeza esse seria um episódio muito emocionante. Falando nisso, separamos um episódio com as cenas mais emocionantes de Bluey no card ali em cima para você assistir depois de terminar esse vídeo. Só que além de tudo isso, sabemos que o Rusty tem uma grande amizade com o Jack, mas não apenas com ele, pois o Mackenzie também faz parte do grupinho de amigos dos meninos. Só que nós nunca tivemos um momento igual. A Bingo teve com a Lila, em que as duas se conhecem no episódio Papai Leva as Meninas para a Escola. Nós já pegamos o bonde andando quando vemos Mackenzie brincando de cientista da espaçonave no episódio Espaço. Tá certo que esse é um episódio mais sobre o Mackenzie do que qualquer outra coisa, mas o Rusty ainda é peça central aqui, e numa série focada mais nele, seria massa ver como ele e Mackenzie se conheceram. Será que eles seriam amigos logo de cara ou teria alguma treta entre eles? Como faria parte da jornada do Rusty se tornar mais compreensivo? E não fazer as brincadeiras sempre sobre ele, como naquele flashback do Cricket, seria massa ver uma amizade se desenvolvendo a partir de uma rivalidade entre os dois. Bluey provavelmente pode ter encerrado sua produção, se não for pelo filme que vai sair, que pode ser o que o Joe Broom precisava para sentir que ainda quer escrever mais temporadas, e assim como em Bluey, a especulação sobre quem seria a esposa de Rusty com certeza existiria. Só que essa resposta é extremamente fácil de responder, porque é óbvio que seria a professora Calypso. Não, peraí, isso não tá certo. Deixa eu tentar de novo. No episódio Mamães e Papais, Rusty está brincando de ter um filho com a Indy, e os dois brigam entre eles porque não conseguem se decidir sobre quem do casal vai trabalhar e quem vai ficar em casa cuidando da Polizinha. Dá mó treta, e o casal se separa numa clara analogia a casais divorciados que se conectam de volta no futuro. E enquanto Rusty está separado da Indy, ele forma um casal com a Bluey, e Indy forma um casal com Mackenzie. É comum em histórias o autor colocar pistas do que vai acontecer de uma forma bem óbvia, mas escondida dentro de um contexto. Essa técnica de roteiro é chamada de prenúncio, e tudo isso aqui pode ser um prenúncio para o futuro desses personagens. Na série do Rusty, pode ser que no futuro ele namore com a Indy, mas se separem porque não param de brigar. E aí ele fica um tempo com a Bluey, que está solteira, e ainda não reatou com o Jean-Luc ou provavelmente com o Mackenzie. E quando ele tiver problemas com a Bluey, é justamente a Indy que escuta ele e o entende, e ele faz o mesmo por ela quando não dá certo com o Mackenzie. Você gostaria de saber as notícias assim que isso acontecer? Então aproveita para assinar o canal e ativar o sininho para nunca perder um vídeo novo. E outra coisa óbvia que esquecemos de mencionar seria que nessa série focada em Rusty, poderíamos conhecer muito melhor os integrantes da família dele. Para pensar, nós não sabemos nada sobre Digger, seu irmão mais velho, nem sobre sua irmãzinha Dusty, e muito menos sobre sua mãe. O personagem de seu núcleo que mais sabemos a respeito é o pai militar, e na verdade nem isso sabemos muito, pois apenas podemos deduzir várias coisas graças à sua carreira. Pelo episódio Cricket, sabemos que a mãe deles é bem rígida, porque eles atiram uma bola nela, todos saem correndo para não tomar bronca. Mas ao mesmo tempo, ela é bem amorosa, e lê as cartas que seu marido manda aos filhos com paciência. Seria massa ver esse tipo de dinâmica, e por isso separamos um vídeo divertido sobre detalhes de Bluey que você nunca notou, é só clicar no vídeo que apareceu aí. Te vejo lá!